Beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Juízes, leremos o capítulo 11. Agora, o principal, Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a direção necessária para compreendê-la, vivê-la. Que eu e minha casa possamos dizer, Senhor, verdadeiramente, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que eu e minha esposa, nosso relacionamento, nossa caminhada de um modo direto e indireto e de toda a nossa família, possa ser útil para que mais pessoas acessem a Tua Palavra, se assim for a Tua vontade. Desde já te agradecemos, no precioso nome do Senhor, Jesus o Cristo. Bem, temos no capítulo 11, 40 versículos. Faremos a leitura de um modo dinâmico e eu recomendo a leitura de um modo bem mais apropriado, com calma e com bastante reflexão. Versículo 1 e versículo 1 em diante. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der a mim, então eu vos serei por cabeça? 10º versículo do capítulo 11º de Juízes nos diz: responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Repetindo o 11º versículo que nos diz: então Jefté foi com os anciãos da cidade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Amon até ao Jaboque e ainda até o Jordão. Restitui-ma agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe assim: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiro ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes e se acampou além de Amon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Amon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel,
recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu, e Israel desaposou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Armon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Repetindo o versículo 22 do capítulo 11, que nos diz: tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desaposou 23º novamente. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá consideras como tua possessão? Assim, possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Armon, por que vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Repetindo o 27º versículo: não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Arnon. Porém, o rei dos filhos de Arnon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa, de Gileade e de Mispa, de Gileade passou contra os filhos de Armon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Armon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Armon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Armon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças. E era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai, meu pai, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim, segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, aos filhos de Armon. Disse mais a seu pai: concede-me isso, e deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, a qual lhe fez segundo voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel. 40º e último versículo do capítulo 11 nos diz: de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano,
a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Que Deus continue a nos abençoar. Sucesso.